Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sempre sobre a sua vida e a vida da sua família. É com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma manhã de domingo dia 20 de 9 de 2020, manhã de pandemia, mais uma manhã desse sexto mês de pandemia, e com a graça de Deus nós vamos rompendo em fé esses momentos tão difíceis na vida da humanidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está entristecido, você que está enlutado, você que está com um exame negativo aí nas suas mãos, preocupado com a saúde, preocupado com situações sociais, financeiras, que Deus, na sua imensa misericórdia, esteja provendo a sua vida, enchendo a sua casa de muita fartura e bênçãos vindas dos altos céus. Meus amados, um grande abraço. Vamos então à palavra do nosso Deus. Hoje quero continuar com vocês no estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos caminhando já há algum tempo em Romanos e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a maravilhosa graça do nosso Deus. Esse cântico fala muito, maravilhoso és, louvar e adorar ao nosso Deus. Um Deus que tem feito tanto por nós. Vamos orar? Convido você a curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse dia maravilhoso. Pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a cada dia a contemplar o Senhor cada vez mais. Pedimos, ó Pai, que nesta manhã de domingo, mais um domingo de pandemia, que o Senhor, Deus, na tua graça, na tua misericórdia, entre com a providência na vida de todos aqueles que nos assistem e que o Senhor, Deus, derrame dos altos céus a unção, para que assim, ó Pai, sintamos sempre a tua presença e regozijemos diante do teu trono de graça, cantando que maravilhoso és tocar as tuas vestes. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amados, vamos ao texto? Convido você então a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 23. Poucos versículos, mas muito ricos. Enquanto estava preparando este estudo, fiquei até preocupado se eu conseguiria expor tamanha riqueza no tempo que nós temos. Geralmente eu tenho buscado colocar esse estudo em torno de 29 a 30 minutos, mas esses versículos são tão ricos que eu fiquei preocupado. Mas nós vamos caminhando e que Deus assim nos conceda toda a iluminação para expor a palavra do nosso Deus. E a você que está nos assistindo também, que Deus dê toda a iluminação para que você entenda a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 30. Nós vamos falar sobre não temos desculpas, segunda parte. Bom, a queda de Adão e Eva, ela não nos trouxe apenas alguns arranhões, mas também ruínas, destruição e morte espiritual. O homem está debaixo da ira de Deus e por isso ele precisa de salvação. Esse texto que nós vamos ler, à medida que nós formos descendo no estudo, ele é um diagnóstico sombrio da condição da humanidade que está moralmente arruinada. Chamamos a atenção para alguns pontos. Domingo passado nós falamos que Deus se ira quando o homem impede a verdade. Depois falamos que Deus se ira quando as suas verdades são ignoradas. Hoje falaremos, terceiro ponto, Deus se ira quando não é honrado como Deus. Então, é o versículo 21, a terceira questão que trouxe esse julgamento, a ira de Deus, é a rejeição. Versículo 21 diz assim: mesmo tendo conhecido a Deus,
Agora vejam, o homem, quando eu digo o homem, é global, o homem, mulher, diz o texto. O homem conhece a Deus, diz o texto. Porque fala assim, tendo conhecido a Deus. Então a ideia é, o homem conhece a Deus. Como? O homem conhece a Deus por meio da razão, conhece a Deus por meio da consciência, conhece a Deus através da lei escrita em seu coração. Todos nós, não somente aqueles que são discípulos de Jesus, mas toda a humanidade tem o princípio da lei moral inscrita, impressa no seu coração. O problema humano, então, não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação de Deus, a rejeição de Deus. Esse é o problema. Homens e mulheres não quiseram saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, sufocando esse conhecimento. Agora, por ter um conhecimento suficiente de Deus, isso os torna indesculpáveis. Todos nós somos indesculpáveis diante do trono de graça de Deus. As pessoas deveriam ter reconhecido que um mundo com pores, por exemplo, do sol glorioso, só poderia ter sido criado por um Deus glorioso. Um mundo com árvores majestosas, pássaros belos, só poderia ter sido criado por um Deus majestoso. Um mundo repleto de maravilhas espetaculares só poderia ter sido planejado por um Deus maravilhoso. Apesar disso, Paulo disse que o ser humano se recusou a reconhecer a glória peculiar de Deus. Recusou. O pecado, então, é a rejeição de Deus como Deus. O primeiro estágio do declínio e queda do mundo foi a inteligência. Quando a história começou, o homem conhecia a Deus. A gente vê isso lá em Gênesis, que Adão e Deus andavam pelo jardim do Éden no finalzinho da tarde, todos os dias. O homem tinha uma inteligência, ele tinha um caminhar sempre com Deus. Então a história começou assim. O homem começou adorando a Deus. Só que ele desceu para rastejar na terra e adorar ídolos. O homem passou do estágio primeiro, que é a da inteligência, para o estágio 2, que é o da ignorância. Versículos 21 e 22 falam assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Olha aí, o homem não está se movendo em direção a Deus. Ele está se afastando de Deus, indo para bem longe de Deus. Algumas pessoas simplesmente desconsideram a revelação de Deus na criação. Olha para essa magnífica belezura da criação de Deus, mas desconsideram a criação de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, portanto, mesmo tendo conhecimento de Deus através desta obra fantástica, não glorificaram a Deus. Quer dizer, ter conhecimento de Deus e glorificar a Deus com ações de graças é dever de todas as pessoas. Como lemos em Salmos 148, versículos 7 e 11 a 12. Louvai ao Senhor da terra, reis da terra, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem ao Senhor, Rei da terra. Olha aí, é um convite para toda a humanidade. Toda a humanidade deveria, então, glorificar a Deus com ação de graças, mas não faz. Não faz.
Temos de viver neste mundo servindo a Deus com gratidão. Isso é adoração, ou seja, conhecimento de Deus. Isso deve motivar para o culto. Ao invés disso, o que acontece? O que acontece? O homem devidamente informado nem sempre glorifica e dá graças a Deus. Nem sempre. E ele é informado da presença do Deus onipotente, mas ele não dá graça. Quando não glorificamos a Deus, meus queridos, ocorrem duas coisas, ou dois resultados. Primeiro, nosso raciocínio se torna nulo, inútil ou fútil. Depende da versão da palavra de Deus. Diz o texto, lá em Romanos, que os homens começaram a inventar ideias tolas. Eles olharam para o sol, para a lua, para as árvores, os pássaros, os animais, vendo esta maravilhosa criação de Deus, mas não glorificando a Deus, sabendo que existe uma força superior por trás disto, mas não reconhecendo que é o Deus Todo-Poderoso, começaram a inventar ideias tolas. Quer dizer, por mais que a gente pense ou que a gente fale, no fim das contas, o que a gente pensa e fala não significa nada. As ideologias, os conceitos, filosofias, teorias, pontos de vista, religiões se tornaram vazias e o coração se torna tolo quando olhamos, contemplamos a beleza da criação de Deus e não o enxergamos por trás disto. Então, o nosso coração se torna tolo. Por que o coração se torna tolo? Porque diz o texto que a luz se apagou. O homem ama as trevas em vez da luz. Deus dá a verdade e os homens se afastam da verdade. Segundo resultado de não glorificarmos a Deus, o nosso coração é obscurecido, tomado por escuridão. Isso quer dizer que o homem não passa de uma alma teimosa, insistindo em não dar glórias, e nem graças a Deus. Uma alma arrotando empáfia, mas amedrontada e tateando no escuro. E então, olha o que acontece. O homem se torna vazio em suas ideias, especulações. O homem se torna sugado para a escuridão, não pode conhecer a Deus. E a lei de Deus não fala mais. A consciência não reage mais. E a razão é distorcida, e a luz se apaga. Veja, isso é tão importante. O fracasso do homem não é porque ele falha em reconhecer a Deus. É porque ele não deixa Deus governar a sua vida. Ele sabe que Deus existe. Todas as pessoas têm esse senso no seu coração da existência de um poder fantástico, maravilhoso, do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ele falha em reconhecer isto como vindo de Deus. E aí o que acontece? O quarto e último ponto. Deus se ira quando a sua glória é trocada. Versículo 22 a 23. Olha aí, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha aí, o homem olha para o sol, para as árvores, para os animais, vê essa glória de Deus, mas não reconhecem a Deus. Simplesmente trocam a glória do nosso Deus por uma imagem feita à semelhança do simples homem mortal ou de animais. Quando quando a pessoa rejeita a revelação que Deus dá, ela aceitará de tudo
e qualquer coisa. Não importa o quão tolo essa coisa seja. O homem acabou adorando coisas estúpidas quando não conhece a Deus, como pássaros, feras, cobras, vacas, bois, leões e por aí adiante. Há lugares que países inteiros adoram vacas, adoram cobras, adoram o sol, adoram pássaros. Por quê? Porque trocou a glória do Deus por estas imagens. Nós achamos que somos sábios fazendo isso. E nós tornamos especialistas, Paulo vai dizer, em substituir ou trocar o que Deus dá na criação. Versículo 23, 25, 26. Primeiro, 23, trocar. Trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 25, trocar. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Versículo 26, trocar, de novo, trocar as relações sexuais naturais, olha, que Deus criou, as relações naturais, por outras contrárias à natureza. E isso faz de nós fabricantes de ídolos. De certa forma, todos os homens, quando eu digo homens, a humanidade, procuram ter pelo menos uma ideia da majestade de Deus. E esse desejo é algo inato e nos acompanha desde o ventre materno. Achamos que estamos sendo muito inteligentes, mas agimos de maneira tola e ignorante. O livro de Eclesiastes, por exemplo, nos ensina que a vida sem Deus é futilidade. Sem Deus, nossa visão da vida e nossa maneira de pensar são falsas e obscuras, não sábias. Sem Deus, trocamos a glória imortal do nosso Senhor Todo-Poderoso por imagens que lembram humanos e animais. Como podemos pensar que esta é uma boa troca? Trocar um Deus tão supremo por um animal, por um objeto, por uma obra da criação. Trocar o Criador pela sua obra, pela criação. Como pode ser uma boa troca? Trocamos a adoração ao Criador de todas as coisas pela adoração às coisas criadas. Adoramos nossos empregos em vez de Deus. E isto é muito perigoso, porque às vezes achamos que adorar ídolos é somente fazer esculturas semelhantes a homens e animais, e pássaros, quadrúpedes, mas não. Quando nós trocamos Deus por nossos empregos, adoramos nossa família em vez de Deus, quando adoramos os nossos bens em vez de Deus, adoramos nossas contas bancárias em vez de Deus, adoramos nossos corpos e desejos em vez de Deus. Adoramos a nós mesmos em vez de Deus. Como isso é uma troca inteligente? É uma adoração a um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus. Quando nós estamos focados em Deus, no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, nós estamos trocando toda a glória da Santíssima Trindade por algo tolo. E isso não é uma troca inteligente. Porque estamos adorando a nós mesmos e as coisas que possuímos? Não podemos controlar nada e as coisas que adoramos quebram e desaparecem. Mas Deus não, Deus permanece. Isto é exatamente o que a nação de Israel havia feito nos dias de Moisés.
O salmista conta a história da qual Paulo cita, lá no Salmo 109. Diz assim: eles fizeram um bezerro, prostaram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Eles trocaram um Deus que fez tudo isso pela uma escultura, uma imagem de metal de um bezerro. Olha o que eles fizeram. Trocaram a imagem gloriosa, imortal de Deus por um bezerro. O profeta Jeremias declarou essa troca tola que Israel havia feito. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 11, ele fala assim: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. O povo de Israel trocou Deus por um bezerro. E Jeremias fala: que troca inútil, tola. E é isso que fazemos. Quando olhamos para a criação de Deus, nós sabemos que Deus existe, porque somente um Deus, uma força superior, poderia criar algo tão magnífico assim. E aí, mesmo sabendo disso, preferimos adorar a criação. Agimos como tolo. Em outro lugar, porém, como foi-lhes impossível reconhecer o Deus verdadeiro, o homem então começou a inventar um Deus novo, fictício, ou melhor, um fantasma mitológico, total procura. Paulo revela que todos os homens pretendem fazer para si próprios uma figura de Deus. E isso é interessante porque essa atitude do homem está descrevendo, na verdade, uma religião falsa. Deus se revela, o homem rejeita a revelação, acha que é sábio, e então ele começa a criar sua própria religião de ídolos inúteis. Isso é interessante, porque para piorar as coisas, depois de fabricar ídolos, o homem se devota a eles, adorando aquilo que criaram, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é eternamente. Bom, deste ponto em diante, considerando autossuficiente, o homem despreza o conhecimento de Deus. Versículo 28. A revelação geral de Deus, que é a revelação de Deus, a manifestação de Deus no ato da sua criação, está disponível diante de nós. Mas não a enxergamos. Ou, se a enxergamos, insistimos em desprezá-la. Agora, enxergamos as coisas como crentes ou descrentes. O crente olha para o céu e diz: glória! Salmo 29, 9. Como lemos no Salmo 90, versículo 16, as obras e a glória de Deus se tornam evidentes aos seus servos e filhos. A pessoa materialista, porém, olha para o universo e vê somente desordem ou entropia. O que ele vê de ordenado e belo, o sol no eixo, tudo trabalhando certinho, o corpo humano fantástico também. O homem materialista olha para esta criação bem ordenada e bela e atribui tudo isso à matemática impessoal. Outros enxergam Deus por detrás, acima e dentro da criação. Outros só veem o acaso e a mecânica da coisa. Bom,
Romanos 1:28. O conhecimento de Deus é desprezado por muitos. Descartam a aceitação simples de um Deus como Criador. Preferem inventar uma matemática, uma filosofia, do que apenas reconhecer a obra simples do nosso Deus Criador. Escolhem crer em coisas mais sofisticadas, que, aliás, o próprio homem inventa. E sabe o que acontece? Nos cercamos de parafernálias e argumentações racionais, mas no fundo, o que fazemos é cuspir para o céu e descrer em Deus. E sabe o que acontece com isso? O Criador está zangado. Sua ira revela-se do céu por causa disto. Você está acordado? Você distraiu-se com o seu smartphone, o Apple, né? Televisão, jornal? Bom, se eu fosse você, colocava o smartphone no modo avião e prestava atenção na palavra de Deus. Se você pescou aquela cochilada e desconectou-se por um tempo, recomendo que você ouça novamente a mensagem no nosso canal no YouTube. Entenda que isso que Paulo ensina é muito importante. Agora, uma boa notícia. Falta só um ponto para chegarmos à conclusão. Por isso, convoco você, ouvinte heróico e esforçado. Continue atento. Continue focado. Domingo que vem, se Deus permitir, vamos prosseguir para a última divisão deste estudo no capítulo 1 de Romanos, ok? Então, continue aí, meu amado e querido ouvinte heróico e esforçado, porque domingo que vem a gente vai passar para o final. A boa notícia é que você não precisa sentir a ira de Deus. Olha que fantástico, é uma boa notícia. Ele preparou uma forma de fuga. Essa maneira de fugir é por meio do arrependimento e a fé em seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para ser a resposta à sua ira, ok? Esta é a boa notícia. Uma outra notícia é, eu vou postar lá no nosso grupo uma pergunta e depois esperarei respostas de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vocês ricamente, todos vocês que nos assistiram, nossos irmãos amados da Igreja Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro e também todos aqueles irmãos, amigos espalhados por este Brasil que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo e fiquem sempre debaixo da glória e da paz do nosso Deus maravilhoso, tá bom? Maravilhoso nosso Senhor é. Vamos louvá-lo e adorá-lo. Fiquem com Deus. Um bom almoço na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.